A gente vai falar sobre a insanidade mental do acusado, quando uma pessoa está respondendo a um processo penal, tendo alguma deficiência mental, alguma dificuldade de entender as coisas, uma falta de discernimento por doença mental, por desenvolvimento mental incompleto. A gente vai falar sobre a insanidade mental do acusado dentro do processo. O que acontece se eu estou respondendo a um processo, mas eu tenho alguma deficiência mental? Eu tenho a minha capacidade mental prejudicada. Se eu tenho alguma deficiência mental e eu cometo um crime, tecnicamente eu não cometi um crime. Por quê? Porque o crime, ele é uma junção de três coisas. O crime é um fato típico, ilícito e culpável. Típico, existe uma lei que diz que é crime e determina a pena. Um ser humano faz uma coisa, né? Tem que ser um ser humano, ele faz uma coisa que produz um resultado. Ele tem uma ação ou uma omissão que produz um resultado. Esse resultado, por um acaso, é um crime. Por que é um crime? Porque está escrito na lei que é crime e tem uma pena prevista. Por exemplo, se eu vou e tiro a vida de alguém, um humano cometeu um ato e o resultado do meu ato é crime. Por quê? Porque existe a lei, artigo 121 do Código Penal, que diz que matar alguém é crime e que ele me dá uma pena. O que é ilícito? É quando ele viola a lei e ele não tem nenhuma desculpa para ter cometido aquilo. Por exemplo, a legítima defesa. Agredir uma pessoa é crime. Eu não posso agredir uma pessoa. Mas se eu estou me defendendo de uma agressão injusta que está acontecendo naquele momento, então eu tenho uma desculpa que tira a ilegalidade do meu ato. Ele é um ato típico, porque existe uma lei que fala que agredir alguém é crime, mas eu tenho uma desculpa. Então ele não é crime no caso, ele não vai ser crime, porque faltou um dos elementos na legítima defesa. E o mais importante para o momento de hoje é o fato culpável. O agente escolheu agir daquela maneira sem nada que prejudicasse o seu entendimento ou a sua vontade. Ele pode ser responsabilizado criminalmente pelos seus atos. Eu posso imputar os atos dele a ele. Ele é uma pessoa, ele é imputável desse crime? Porque o crime ele é essas três coisas, ele é um fato típico, ilícito e culpável. Se uma delas falta, então eu não tenho crime. No caso da pessoa que tem um desenvolvimento mental prejudicado, que não tem total conhecimento do que está fazendo por conta de doença mental, por conta de desenvolvimento retardado do cérebro, eu falo que essa pessoa não é imputável, eu não posso imputar a prática do crime dela a ela. Então, ela vai ser um inimputável. Vamos recordar então que a culpabilidade, ela é uma parte do crime, né? O que é crime? Ele é um fato típico, ilícito e culpável. Isso que é o crime, um fato típico, ilícito e culpável. Se eu venho aqui e eu retiro a culpabilidade, se eu retiro a possibilidade da pessoa de entender o que ela está fazendo, de escolher o que ela está fazendo, então eu também retiro a ideia de crime. Não existe crime. Se não existe culpabilidade, o meu acusado, ele é inimputável. Eu não posso imputar a ele a prática de um crime, pois não houve crime. E se não houve crime, então também não houve pena. Mas ainda assim, essa pessoa vai receber uma sanção penal. Quando eu tenho uma sanção penal, no caso aqui do inimputável, eu tenho uma absolvição. Se não tem crime, então eu tenho uma absolvição. Mas ela é uma absolvição imprópria. Ups, eu não sei escrever a palavra imprópria. Ela é uma absolvição imprópria, porque eu não vou ter uma pena, mas eu vou ter uma sanção penal. O que é essa sanção penal? É a medida de segurança. Quando eu tenho um crime, eu tenho a reprovabilidade da conduta. A sociedade está reprovando aquilo que aconteceu. Por quê? Porque eu tenho culpabilidade, eu tenho a questão de que eu consigo escolher, eu escolhi fazer aquilo e eu tenho certeza do que é aquele resultado que eu ia produzir. Agora, quando a gente fala de uma pessoa inimputável, quando eu tô falando de um deficiente mental, imputável. Quando eu falo do inimputável, de um deficiente mental, eu tô falando da periculosidade do agente. Ele é perigoso para ser convivido em sociedade. É perigoso conviver com essa pessoa. No caso, a sanção penal que recebe o inimputável é a medida de segurança. Esse é o nome da sanção penal. Não é pena. Isso aqui não é uma pena, tá? É a medida de segurança. É isento de pena o agente que, por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, era ao tempo da ação ou omissão inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Ele é o inimputável.
Eu não dou uma pena para a pessoa, igual eu falei para vocês. Eu vou dar uma sanção penal, que é a medida de segurança, mas eu não dou pena, então eu isento ele de pena. Por quê? Porque no momento em que ele cometeu a infração, no momento em que ele cometeu a ação ou a omissão, ele era inteiramente incapaz de entender o que ele estava fazendo. Inteiramente incapaz. Ele era inimputável. Desculpa. Ele era inimputável, ele era inteiramente incapaz de entender o que ele estava fazendo, de entender que aquilo lá era crime. Então, como eu isento ele de pena, eu absolvo ele. Só que é uma absolvição imprópria, porque eu não dou pena, mas eu dou uma sanção penal, que é a medida de segurança, no caso. A gente já vai ver mais sobre ela. Aí o parágrafo único fala: a pena pode ser reduzida de 1 a 2 terços se o agente, em virtude de perturbação de saúde mental ou por desenvolvimento mental incompleto ou retardado, não era inteiramente capaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Qual que é a diferença? Aqui ele é isento de pena se ele é inteiramente incapaz, ele não entende de jeito nenhum. Ele vai ter uma redução de pena se ele não era totalmente capaz de entender. Ele tinha um pouquinho de entendimento, ele tinha um pouquinho de discernimento, ele conseguia controlar um pouquinho as ações dele, querendo ou não. Então, nesse caso, ele é um semi-imputável. Nesse caso, eu falo de pena. Só que é uma pena reduzida. Aqui não existe absolvição, porque existe um crime e eu condenei ele a um crime. Só que, por eu pegar a parte da culpabilidade, do entendimento dele, que é um pouquinho prejudicado, eu também vou diminuir um pouquinho a pena. Nada proíbe o juiz de vir aqui no semi-imputável e dizer que ele quer dar uma medida de segurança também. Não é a regra é você somente reduzir a pena e dar uma sentença condenatória. Mas se o juiz conseguir justificar a presença de uma medida de segurança, ele pode tranquilamente. A medida de segurança é a sanção penal que o inimputável vai receber. São duas as possibilidades. Eu tenho uma internação em hospital de custódia e tratamento ambulatorial. Esse aqui é mais severo, tá? A internação em hospital de custódia e tratamento é mais severo. Manicômio não existe mais. Manicômio. Esse termo aqui é feio de falar. Você não vai repetir isso para as outras pessoas, tá bom? Manicômio é feio. É como se fosse um manicômio, mas você não fala essa palavra, tá? E o tratamento ambulatorial é quando não tem internação. O que que vai ser? Eu vou ter que fazer um tratamento, né? Eu vou ter que sair da minha casa e fazer um tratamento, eu vou ter consultas, eu vou ter terapia, tudo que não envolve internação. Eu estou cuidando da saúde daquele inimputável, mas eu não é tão severo a ponto de eu ter que internar ele para impedir totalmente que ele conviva em sociedade. Se o agente for inimputável, o juiz determinará sua internação, de acordo com o artigo 26. Se, todavia, o fato previsto como crime for punido com detenção, poderá o juiz submetê-lo a tratamento ambulatorial. Então, ele está falando aqui para mim que a internação é a regra. Se o acusado for inimputável, o juiz determina a sua internação. Só que o juiz poderá, ou seja, o juiz tem a faculdade, ele tem a escolha de submetê-lo a um tratamento ambulatorial, que é mais brando. Quando? Quando o crime for punido com detenção. Mesmo que o inimputável não receba uma sentença por crime, a gente pensando no crime do imputável for punido com detenção, então o juiz pode dar só o tratamento ambulatorial, se ele quiser, lembrando sempre que a internação é a regra. E aí, se o juiz quiser, nos casos de crimes puníveis com detenção, ele submete ao tratamento ambulatorial, que é mais brando. Quais são os crimes que são puníveis com detenção? São vários. Uns deles, o dano é punido com detenção. O vilipêndio ao cadáver, ele é punido somente com detenção. Que mais? O assédio sexual também é punido somente com detenção. O ato obsceno é punido somente com detenção. Se um inimputável vai e quebra tudo, o juiz pode preferir dar um tratamento ambulatorial para ele ao invés de uma internação. Aí nós temos o prazo mínimo e o prazo máximo da medida de segurança. Quanto tempo a pessoa fica em situação de medida de segurança? O prazo mínimo é de 1 a 3 anos. O prazo máximo não tem, não existe, ele é indeterminado. O pessoal lá tem que fazer, o pessoal lá, os médicos, os enfermeiros, os assistentes sociais têm que ficar fazendo relatórios constantemente para ver se cessou a periculosidade do agente, mas é por prazo indeterminado, porque ele tem que ficar lá até ele não ser mais um perigo para a sociedade. O STF entende diferente. O STF entende que o máximo de tempo que ele pode ficar lá é 40 anos.
O STF ele diz que tem que ser 40 anos, porque ele diz que a Constituição Federal proíbe caráter perpétuo de sanção penal. A medida de segurança não é uma pena, mas ela é uma sanção penal também. Por que ele escolheu 40 anos? Porque é a pena máxima que existe para um crime comum no Brasil. O STJ ele tem um outro posicionamento. O STJ ele diz que tem que ser o prazo máximo, é o prazo que o crime teria. Se eu tenho um homicídio e a pena máxima do homicídio é 12 anos, homicídio simples. Então, eu tenho que ficar até 12 anos em medida de segurança, por exemplo. Incidente de insanidade mental é como que você vai fazer para. Nossa, gente, eu apaguei o negócio. O incidente de insanidade mental é um mecanismo dentro do processo e dentro do inquérito policial também para a gente verificar se o acusado, se o indiciado, se o suspeito, ele tem alguma insanidade mental ou não, para depois ver como que vai ficar a sentença dele no final. O requisito fundamental para você iniciar, para você requerer um incidente de insanidade mental, é ter dúvida sobre a sanidade. Então tem que ter uma dúvida real sobre se o agente é insano ou não. Você não pede isso em todos os processos, tá? Quem que pode requerer? O juiz, ele pode requerer sozinho, ele pode requerer por vontade própria, ou ele pode requerer se algumas pessoas pedirem para ele. Quem são essas pessoas? O Ministério Público e o defensor. Eles podem requerer que o juiz peça o incidente de insanidade mental. O curador, que é o representante, basicamente, do nada fui para cursiva, agora que eu reparei. O curador, ele também pode requerer, a pessoa que representa o possivelmente insano. E o CAD, cônjuge, ascendente, descendente e irmão. Esse CAD é legal porque ele indica basicamente a ordem das pessoas. Primeiro é o cônjuge, que tem o direito de requerer. Não tem cônjuge, então nós vamos pro ascendente. Não tem ascendente, então nós vamos pro descendente. Não tem descendente, então nós vamos pro irmão. Durante o inquérito penal, que é possível também que seja requerido já desde então um incidente de insanidade mental, aí o delegado pode requerer, mas aí ele tem que se fazer de representante, tá? Se já estiver rolando o processo, ele ficará suspenso para que seja realizado o exame médico legal. Então, já está acontecendo o processo. E alguma das partes, alguém do processo, vai falar: juiz, eu quero que seja feito eu quero um incidente de insanidade mental. O juiz suspende o processo, ele para o processo. A prescrição continua contando. Isso é importante. Lá na frente a gente vai ver. Daqui a pouquinho a gente já vai ver. Então, o juiz suspende o processo para que seja feito o exame com o acusado para ver se no momento em que ele cometeu a infração, ele era inimputável. Feito o exame de insanidade que atestou que no momento em que cometeu a infração a pessoa era inimputável, que era incapaz de entender ou controlar seus atos, o processo deve seguir, agora com a presença de um curador, para que no final o juiz dê uma sentença absolutória imprópria e aplique medida de segurança. O juiz suspendeu o processo. Foi feito o exame. O exame falou: olha, no momento em que ele cometeu o crime, ele era insano. No momento em que ele cometeu o crime, ele já era inimputável. Ele não tinha a menor ideia do que ele estava fazendo. Então o juiz retira, né? Ele para de suspender o processo, ele desuspende o processo e ele vai continuar a correr. Vai ser nomeado um curador para poder representar, porque aquela pessoa não consegue se representar penalmente sozinha. E aí, no final do processo, o processo vai correndo normalmente, no final do processo, o juiz vai dar uma sentença absolutória, porque não houve crime, já que não tem culpabilidade, mas imprópria, porque o agente é perigoso, existe a periculosidade, então não tem pena, mas ainda assim tem uma sanção penal, que é a medida de segurança em questão. Se o exame médico demonstrar que a pessoa estava sã no momento em que cometeu a infração e somente depois ficou insana, o processo ficará suspenso até que o acusado se restabeleça e volte a responder normalmente pelos seus atos. Se o exame médico legal conseguir comprovar que a pessoa estava completamente sã, que quando ela cometeu aquele crime ela sabia muito bem o que ela estava fazendo, ela não estava cometida de nenhuma doença mental, então o juiz suspende novamente o processo até que a pessoa volte a ficar sã. E aí depois ele continua o processo, que agora a pessoa já consegue responder normalmente pelos seus atos. Ele suspende o processo até que o acusado volte a ter a sua integridade mental completa. Ele suspende até quando? Até o fim do prazo prescricional. Lembra que eu falei para vocês que quando o juiz suspende o processo, ele não suspende a prescrição, ela continua correndo? Então ela vai continuar correndo sim nesse caso também. O juiz suspendeu o processo para que o acusado possa se recuperar da sua insanidade mental, porque ficou comprovado que no momento em que ele cometeu a ação, ele estava muito são, ele sabia muito bem o que ele estava fazendo. O processo vai ser retornado quando o acusado estiver são novamente. E se ele continuar insano e acabar o prazo prescricional, aí acabou o processo, né? Não existe mais possibilidade de prender, porque demorou tanto, o Estado perdeu o poder de punir. É justamente isso que é a prescrição. Demora tanto tempo que o Estado perde o poder de punir.
Se sobreveio insanidade mental enquanto o acusado estava cumprindo a pena, o juiz da execução penal pode determinar que a pena seja substituída por medida de segurança. Então, eu não falo mais daquele juiz que condenou, eu falo do juiz que está acompanhando o cumprimento da pena. Se enquanto eu estou cumprindo a pena, de repente me veio uma doença mental, o juiz pode entender por substituir a pena por uma medida de segurança, de acordo com a Lei de Execuções Penais, mais especificamente o artigo 183. Por último, a gente vai falar sobre a culpabilidade dentro da lei de drogas. E se eu cometi um crime e eu não tenho ideia do que eu fiz? Não porque eu tenho uma doença mental, mas porque eu tava chapadão. Se eu me drogo voluntariamente, se eu vou lá e eu escolho ingerir drogas, fumar drogas, cheirar drogas, não sei, sou pura, não tem isenção de pena, não tem diminuição de pena. Eu não mexo na pena. Por quê? Porque eu escolhi, eu estava sóbrio quando eu escolhi, eu estava completamente bem quando eu escolhi usar drogas. Então, o que que eu fizesse? Eu fiquei tão chapado que eu perdi a noção e cometi um crime, que pena não fumasse da próxima vez. Caso fortuito ou força maior, se alguém me drogou, eu não vi que a pessoa estava olhando pro meu copo, eu distraí por 2 segundos, ele foi lá e colocou uma droga no meu copo. Por causa daquela droga que eu não quis usar, eu fiquei muito, muito, muito loucão e acabei matando uma pessoa. Eu não tenho pena nenhuma, eu tenho uma absolvição. E essa absolvição, ela é uma absolvição própria. Eu não vou ter pena nenhuma. Gente, eu não sei escrever a palavra própria. Eu fui drogada contra minha vontade e sem eu querer, eu fui lá e cometi um crime. Se eu sou dependente químico, eu escolhi me drogar pela primeira vez e eu continuei me drogando. Agora o meu corpo não sabe mais viver sem droga. Não consigo mais viver sem isso. Aí eu perdi totalmente a capacidade de entender o que eu tava fazendo. Totalmente incapaz de entender os meus atos. Totalmente incapaz de escolher ou não escolher cometer aquele crime. Tô totalmente incapacitado por conta da dependência. Aí o juiz vai me dar uma absolvição imprópria. Que é, lembra quando ele dá uma sanção penal da medida de segurança? Imprópria. Ai, gente, não sei escrever imprópria aqui. Se eu sou completamente dependente, então eu preciso ser afastado da sociedade, tá? Eu preciso receber alguma forma de tratamento, seja numa internação ou a medida de segurança ambulatorial. Eu preciso de alguma forma de tratamento porque eu sou um perigo para a sociedade por conta da minha dependência. Não tenho pena, eu absolvo a pessoa porque eu absolvo ela de crime. Eu digo que ela não cometeu crime, ela não tem pena. Mas eu ainda dou uma sanção penal para ela, que é a medida de segurança. A mesmíssima coisa para embriaguez. Se eu escolhi me embriagar, eu tava sóbrio, eu tava são quando eu escolhi beber. Se eu fiquei muito doidão e aí eu cometi um crime, não vou mexer nada na minha pena. Se alguém me forçou a beber, ou se foi por caso fortuito, e aí eu perdi as noções do que eu tava fazendo, eu perdi totalmente também, tá? Tem que ser totalmente incapaz de entender o que eu tava fazendo. Aí eu não tenho pena, eu tenho uma absolvição própria. Um exemplo, eu tive Covid e perdi totalmente meu paladar. Eu não, é só um exemplo. Uma pessoa teve Covid e perdeu totalmente o paladar. Aí ela foi lá no bar e falou assim: me traz uma água com gás. E o cara deu uma vodka com limão. Tem um probleminha no paladar por decorrência da Covid, não senti o gosto, não vi que não era água com gás, não vi que era vodka. Se eu cometer um crime porque eu perdi totalmente a capacidade de entender o que eu tava fazendo, então é absolvição própria. Já se eu tenho alguma espécie de dependência em álcool, essa dependência me deixa totalmente incapaz. No momento em que eu cometi o crime, eu estava totalmente incapaz de entender o que eu estava fazendo, então eu vou receber uma absolvição imprópria. Porque eu ainda assim não vou receber pena, mas eu vou receber uma medida de segurança, porque existe periculosidade na minha dependência. Isso aqui é o que está na lei de drogas, tá? Isso aqui é específico da lei de drogas. Acho que é o artigo 45 ou 46. Por quê? O que ele está me falando aqui que é o mais importante? A diferença entre ser absolutamente incapaz e ser relativamente incapaz. E é tudo no momento da infração, tá? No momento da infração. Se eu era absolutamente incapaz, se eu não tinha nenhum entendimento, isenção total de pena. Se eu era mais ou menos capaz, se eu ainda tinha um certo entendimento, então é uma redução de pena de 1/3 a 2/3. Vamos fazer questões agora para ver se a gente absorveu bem os conhecimentos. Vamos lá? Sentença absolutória imprópria constitui a sentença que absolveu o autor em detrimento de outro, equivocando-se na fundamentação. B. Absolveu o autor quando a medida correta seria a condenação. C. Absolveu com fundamento em dispositivo equivocado do Código de Processo Penal. Ou D. Estabeleceu ao autor a imposição de uma medida de segurança. Assim fica melhor?
É isso mesmo, estabeleceu ao autor a imposição de uma medida de segurança. Durante a ação penal em que Guilherme figura como denunciado pela prática do crime de abandono de incapaz, foi instaurado incidente de insanidade mental do acusado, constatando o laudo que Guilherme era, na data dos fatos, e permanecia até aquele momento inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato em razão de doença mental. Não foi indicado, porém, qual seria o tratamento adequado para Guilherme. Então, veio um exame médico legal, através do incidente de insanidade mental do acusado, que disse que no momento em que ele cometeu o crime, ele não tinha noção nenhuma do que ele estava fazendo. Então, a gente já sabe que o Guilherme é inimputável. Durante a instrução, os fatos imputados na denúncia são confirmados, assim como a autoria e a materialidade delitiva, ou seja, durante o processo foi constatado que realmente foi ele quem fez conforme a denúncia. Considerando apenas as informações expostas com base nas previsões do Código Penal, no momento das alegações finais, a defesa técnica de Guilherme, sobre o ponto de vista técnico, deverá requerer: letra A. Absolvição imprópria com aplicação da medida de segurança de tratamento ambulatorial, podendo a sentença ser considerada para fins de reincidência no futuro. Absolvição própria, letra B, sem aplicação de qualquer sanção, considerando a ausência de culpabilidade. Letra C. Absolvição imprópria com aplicação de medida de segurança de tratamento ambulatorial, não sendo a sentença considerada posteriormente para fins de reincidência. Ou letra D. Absolvição imprópria com aplicação de medida de segurança de internação pelo prazo máximo de 2 anos, não sendo a sentença considerada posteriormente para fins de reincidência. A alternativa correta neste caso é a absolvição imprópria, com aplicação de medida de segurança de tratamento ambulatorial, não sendo a sentença considerada posteriormente para fins de reincidência. Primeiro, você vai escolher todos que falam de absolvição própria, tá bom? Porque não estou falando de absolvição própria. Não houve crime, porque ele era inimputável, porque ele não tinha a menor condição do que ele estava, não tinha a menor condição de entender o que ele estava fazendo. Então, ela é uma absolvição imprópria, tá? Para o inimputável, você não simplesmente absolve. Então, você tira essa daqui, podendo a sentença ser considerada para fins de reincidência. Não tem isso, tá bom? Quando você dá uma medida de segurança, como você não declarou que a pessoa é culpada de um crime, então ela não vai ter reincidência. Ela não perdeu o réu primário dela. Por que a letra D não está correta? Aqui ele está falando com aplicação de medida de segurança de internação pelo prazo máximo de 2 anos. Nem existe prazo máximo, porque a gente já viu que a regra é que o prazo seja indeterminado, enquanto ainda existir periculosidade do agente. Tem as questões do STJ, as questões do STF, mas pela letra da lei é em prazo indeterminado. Próxima. Inconformado por estar desempregado, Lúcio resolve se embriagar. Quando se encontrava no interior do coletivo, retornando para casa, ele verifica que o passageiro sentado à sua frente estava dormindo e o telefone celular dele estava solto em seu bolso. Aproveitando-se da situação, Lúcio subtrai o aparelho sem ser notado pelo lesado, que continuava dormindo profundamente. Ao tentar sair do coletivo, Lúcio foi interpelado por outro passageiro que assistiu ao ocorrido, iniciando-se uma grande confusão, que fez com que o lesado acordasse e verificasse que seu aparelho fora subtraído. Após denúncia pelo crime de furto qualificado pela destreza e regular processamento do feito, Lúcio foi condenado nos termos da denúncia, sendo ainda aplicada a agravante da embriaguez preordenada, já que Lúcio teria se embriagado dolosamente. Lúcio estava desempregado e aí ele resolveu se embriagar porque estava muito triste. Quem nunca? Eu nunca. Vamos lá. Qual que é a alternativa que o advogado do Lúcio precisaria falar? É letra C. A desclassificação para o crime de furto simples e o afastamento da agravante, não devendo a embriaguez do autor do fato interferir na tipificação da conduta ou na dosimetria da pena. Quando uma pessoa toma muito álcool e ela perde totalmente a razão do que ela fez, né? Ela não viu que ela estava cometendo um crime, ela perdeu o poder, basicamente, de escolher por conta da bebida. A gente não fala de uma isenção de pena, a gente não fala nem de diminuição de pena, porque a pessoa escolheu se embriagar, ela estava sóbria e sã quando ela escolheu se embriagar, então eu não vou mexer na pena. Não existe causa de diminuição de pena. Não existe absolvição diante da ausência da culpabilidade em razão da embriaguez completa, porque ele escolheu estar embriagado, ele escolheu beber. Nada a ver com o assunto de hoje, mas só pra gente ter certeza, porque ele fala que o crime não era furto simples, era furto qualificado por conta da destreza. Agora, qual destreza que você tem pra pegar o telefone de uma pessoa que tá dormindo? Não tem. Você falar, a pessoa tava
nem viu. Peguei o telefone, nem viu. Então, é desclassificação para o crime de furto simples e o afastamento do agravante, não devendo a embriaguez do autor do fato interferir na tipificação da conduta ou na dosimetria da pena. Se ele tivesse embriagado contra a vontade dele, porque alguém colocou álcool e ele não viu que era álcool, e ele ficou totalmente embriagado e ele perdeu totalmente o entendimento dele, aí seria uma isenção de pena, uma absolvição própria. Se alguém colocou alguma coisa na bebida dele, ele ficou totalmente embriagado, mas ele ainda tinha um pouquinho de entendimento, né? Ele ficou embriagado, mas ele ainda tinha um pouquinho de entendimento, então seria uma redução de pena. No caso, como ele escolheu se embriagar, não vou mexer na pena dele. Muito obrigada pela companhia de vocês. Tem alguém aqui no comentário escrevendo gay várias vezes. Um beijo, gente. Tchau, obrigada. Vou atender aqui o pedido do meu coleguinha da live e vou encerrar a live falando enquanto isso, bandido solto. Um beijo. Tchau, gente.